Senhor, falar um pouco sobre a Epístola aos Efésios. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 62, na cidade de Roma, por ocasião da prisão de Paulo, né? E ela foi enviada para a igreja em Efésios por Tíquico, né? Tíquico conduziu essa carta juntamente com a de Colossenses e Filemão. Vamos dizer que essa carta é a mais impessoal das epístolas que Paulo escreveu. Paulo, como vocês sabem, era da cidade de Tarso, na Ásia Menor. É bom se dizer que ele era cidadão romano. Por isso, quando ele foi morto, né, ele foi decapitado, ele não podia ser crucificado, porque a crucificação era para os bandidos, era considerado para aqueles que cometiam crime hediondo. E Paulo, acusado por Nero de ter sido o líder dos cristãos e os cristãos terem incendiado Roma, né, ele foi decapitado ali em Roma, né. Ora, o título nas nossas cartas aparece a palavra em Éfeso, a igreja de Deus em Éfeso, mas é bom dizer que não estão em alguns manuscritos mais antigos, não foi encontrada essa palavra em Éfeso. Elas podem ter sido omitidas para pôr os nomes de várias igrejas, né? Tipo assim, coloca dois pontos e escreve a igreja em tal lugar, né? A igreja em Laodiceia, a igreja em Sardes, a igreja em Esmirna, a igreja... Então, em alguns manuscritos mais antigos, não tem a palavra em Éfeso. Apesar do Novo Testamento de Nestor, do século XVI, conter a palavra em Éfeso. Mas os manuscritos, lá pelos achados do século IV, século V, não tem essa palavra em Éfeso. Daí dá a entender que era porque a pessoa preenchia com o nome da igreja em que ela fosse lida, né? Isso corrobora com o que Paulo fala em Colossenses 4:16, né? Paulo faz uma menção à carta aos Laodicenses, né? Laodicenses, e pede para ser lida a carta de Colossos lá e que a carta dos Laodicenses fosse lida para os Colossenses também. É interessante nós também dizer o tema. Qual o tema da carta aos Efésios? Paulo põe o cristão como assentado ao lado de Cristo nos lugares celestiais, né? Aparece 5 vezes a palavra nos lugares celestiais, que faz menção aos lugares celestiais na epístola aos Efésios. O marco histórico dessa carta, é bom lembrar, que os judeus convertidos na igreja primitiva se inclinavam a ser exclusivos e a separar-se de seus irmãos gentios. Então, a igreja primitiva tinha os judeus e tinha os gentios. Então, os irmãos judeus não queriam sentar ao lado dos irmãos gentios, né? Então, como não queriam sentar ao lado dos gentios, porque achavam que os gentios, devido àquela tradição toda e também por os judeus ter sido primeiramente encaminhados ao evangelho, então achavam que os gentios era tipo crente de segunda classe. Então, não queria muita comunhão com os gentios. Então, esta situação na igreja de Éfeso pode ter motivado o apóstolo Paulo a escrever esta carta, cuja ideia fundamental é a unidade cristã. É interessante que no Antigo Testamento o mundo é dividido entre dois grupos. É o grupo dos judeus, que conhecem a Deus, e dos gentios, que não conhecem a Deus. Já no Novo Testamento, isso muda um pouco. Além dos judeus e dos gentios, Jesus agora cria a igreja. Então temos 3 grupos. E a igreja é formada por esses dois que antecederam antes. Quais? A igreja é formada por judeus e por gentios, né? Por isso que Paulo ele fala da unidade da igreja. A igreja não tem mais ninguém que diga, esse tem uma revelação superior ao outro. Por quê? Porque agora todos estão assentados nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais, como diz o apóstolo Paulo. Então não há diferença entre judeu e gentio, né? Por isso que Paulo faz muito essa menção, fala muito sobre isso, sobre a unidade da igreja. Para quê? Para que os irmãos judeus não se sentissem que era superior aos gentios, e para que os irmãos gentios não se sentissem que era inferior aos irmãos judeus. Por isso que Paulo ele fala da unidade. Agora são todos um em Cristo.
Ora, o texto-chave dessa epístola você pode encontrar no capítulo 4 e versículo 13, né? Então é o texto base da epístola. Também as estatísticas, para quem gosta de números, é bom a gente falar um pouco sobre os números, né, desta carta. Essa carta é o 49º livro da Bíblia. Ela contém 6 capítulos, 155 versículos, uma pergunta, 146 versículos de história, um versículo de profecia cumprida e 8 versículos de profecia não cumprida. Então, este é o resumo da carta de Paulo aos Efésios, né? Aos Efésios, a igreja que está ali em Éfeso, né? Ou essa carta pode ser também tida como uma circular, né? Uma circular que é dirigida a todas as igrejas, né? Isso é, onde tiver um crente, essa carta pode ser lida. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. E vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso país, para que a igreja, depois dessa crise, né? Essa crise que politizaram essa gripe chamada coronavírus, né? O Covid-19, depois dessa politização dessa doença, nossa igreja possa sair mais firme, mais forte, e que nós brasileiros possamos ser mais sensatos, né, nas nossas escolhas, e oremos pelo nosso país, oremos pelo nosso presidente e oremos pela igreja do Senhor, para que ela continue forte, continue a enviar missionários e continue a pregar a palavra de Deus a todos. Deus abençoe a todos.